Olá, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos corrigir a revisão que eu passei para vocês na quarta-feira, certo? Então espero que vocês tenham feito toda a revisão e a partir disso nós vamos corrigir o que vocês fizeram. Então esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, mas é para vocês estarem pausando ele o tempo todo, colocando no caderno de vocês as anotações, beleza? Ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, para ir corrigindo e aí vocês conseguir fazer uma boa prova, certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão na revisão perguntava o seguinte, né? O que é o perfil de solo e como é que consiste essa técnica? Então a pergunta já está dando a resposta, né? Uma parte da resposta, que é o quê? Está dizendo que o perfil de solo ele é uma técnica, certo? Mas a resposta é o seguinte: um perfil de solo representa uma visão por meio de um corte vertical, desde a superfície até a rocha que dá origem ao solo. Essa técnica serve para evidenciar as camadas ou horizontes do solo e, com isso, poder estudá-lo. Ou seja, o perfil de solo é um corte que se faz no solo para quê? Para que a gente consiga ver as camadas que estão presentes nos solos, também chamadas de horizontes, e após a gente conseguir ver, conseguir estudar esse solo, né? Que é o que mostra na página 126 do livro de vocês. Nesta imagenzinha aqui, vem dizendo os horizontes do solo, certo? E nesses horizontes, ó, a gente consegue ver as diversas características que estão presentes nesse solo, né? E aí as pessoas que fazem esse corte conseguem estudar, né? Por isso que é importante esse perfil, né? Essa técnica que se chama perfil de solo, certo? E aí, como vocês podem ver, né? A gente tem o horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha matriz. A rocha matriz ela não é solo, até porque ela é aquele tipo de rocha que não é alterada, certo? Mas a partir daqui a gente tem solo. E cada solo desse apresenta uma característica específica, como nós vimos nas aulas anteriores, certo? Beleza? Na primeira questão. Vamos lá para a segunda. Em relação aos tipos de solo visto em aulas anteriores, responda as características de solo. Pessoal, essa questão aqui ela não tem no livro, mas foi uma questão que eu passei através de vídeo. É esse vídeo aqui, ó, solo e seus tipos, geografia sexto ano, que está no canal da escola, certo? Então revejam esse vídeo para vocês conseguirem responder essa questão. Mas a resposta está bem aqui basicamente em 10 minutos do vídeo, certo? E aí, qual é a resposta, né? Pergunta o seguinte: qual a característica de um solo arenoso? Um solo arenoso é um solo que contém muita areia. E aí eu dou exemplos no vídeo, né? Falo sobre as dunas. O solo argiloso, ou solo argiloso, é aquele que contém muita argila, um solo mais grudento, diferentemente do solo arenoso, certo? E um solo árido é um solo extremamente seco, geralmente esse solo aqui que a gente vê no sertão, certo, pessoal? Terceira questão. Terceira questão tá pedindo para a gente explicar qual a diferença de altura para altitude quando se fala em relevo, certo? E aí a resposta é o seguinte: a altura é a distância vertical de um corpo até a superfície terrestre ou solo, enquanto que a altitude é a distância vertical até o nível do mar. Então, qual é a diferença, resumindo, de altitude para altura? A altura, eu posso medir a altura de tudo. A altura de uma pessoa, a altura de um poste, a altura de qualquer coisa, de qualquer objeto. E qual é o significado de uma altura? É onde eu vou medir da base, né, do chão da pessoa, tipo, se eu vou medir um poste, ou então uma pessoa, eu vou medir do pé até a cabeça, certo? Da base até seu topo. Já a altitude não. A altitude é quando a gente mede através do nível do mar, certo? Então, como é que eu quero saber a altitude de uma montanha? Eu vou medir a partir de onde? A partir do nível do mar, certo? O nível do mar vai ser a base e o topo vai ser o topo, certo? Então, a diferença desses dois, a altura ela mede a partir da base até o topo, a altitude não, ela mede a partir do nível do mar até o topo. Certo, pessoal? Quarta questão. Explique o que é o relevo terrestre. Bem simples, né? O relevo, esse aqui é a definição do livro de vocês. O relevo, portanto, pode ser definido como um conjunto das variadas formas da litosfera. Nós vimos o que é a litosfera. Como os vales, as baías, as planícies, as depressões que apresentam áreas mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. Resumindo, o relevo é o quê? O relevo é tudo aquilo que está na litosfera. Todas as formas que estão na litosfera, certo? Uma serra, uma chapada, um planalto, uma planície, né? Uma depressão. Então, tudo isso é relevo. O relevo são as formas que estão presentes na estrutura terrestre, na litosfera, no nosso planeta, certo? Isso o relevo terrestre. A quinta questão pede para vocês fazerem um desenho e mostrar a diferença de um planalto para uma planície.
Eu não tenho como desenhar aqui, né? Então eu espero que vocês tenham desenhado e que esse desenho se pareça muito com essa imagem. Não com essa imagem, mas com o que eu vou falar agora, certo? Então, quando se fala em planalto, o próprio nome já diz, né? A gente já discutiu sobre isso. Planalto, plano mais alto, é tudo aquilo que é elevado, é tudo aquilo que é alto. Então, o planalto, ele pode ser uma montanha, como ele pode ser uma serra, como ele pode ser essa chapada aqui, como pode ser uma cuesta, certo? Então, tudo aquilo que estiver elevado é uma montanha, que a gente consiga ver elevado, certo? E tudo aquilo que a gente consiga ver de forma plana, nós chamamos de planície. Então, aqui está o planalto e a planície está onde? Aqui, ó, certo? A planície, aquela coisa que é uma superfície reta, né? Geralmente rebaixada, nem que está no nosso nível, né? Enquanto que o planalto não, a gente tem que olhar para cima para enxergar ele, certo? Sexta questão. Sexta questão está pedindo para a gente explicar os diversos tipos de relevo que se tem na Terra, na verdade, os principais tipos de relevo, certo? Começando pelas montanhas. As montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores às das regiões vizinhas, né? Ou seja, é um planalto, só que um planalto muito alto, beleza? As montanhas, pessoal, quais são as características das montanhas? As montanhas são planaltos extremamente altos. Então, por isso que na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes não, sempre as montanhas no topo delas vão ter gelo, certo? Vão ser extremamente frias, porque quanto mais alto, quanto maior a altitude, mais frio é, certo? Que é o que acontece aqui nessa montanha, beleza? Então, se vocês forem procurar, por exemplo, Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes suíços, todos eles vão ter neve no topo. Por quê? Porque são elevações extremamente altas, que são características de montanhas, certo? São as elevações mais altas que se tem na Terra, são as montanhas. Beleza? A segunda são as depressões. De acordo com o livro de vocês, diz o seguinte: as depressões são áreas rebaixadas em relação às vizinhas, às áreas vizinhas. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamado de depressão absoluta. Já quando uma depressão se situa acima do nível do mar, mais abaixo das áreas vizinhas, é chamada, denominada de depressão relativa. Né? É aquele lance que eu falei para vocês, né? A depressão, olha, ela é uma planície, só que ela é uma planície bem rebaixada, certo? E é uma área rebaixada em comparação à área vizinha. Então, se a gente tem duas áreas, uma mais alta e uma mais baixa, essa mais baixa vai ser uma depressão, certo? E essa depressão ela pode ser considerada de duas formas. A depressão relativa, que é aquela depressão que está acima do nível do mar, e aí nós temos também a depressão absoluta, que é aquela depressão que está abaixo do nível do mar. Isso foi comentado em aulas, como também tem no livro de vocês, beleza? A terceira pergunta sobre o que é um planalto. O planalto, também chamados de platôs, são áreas em geral mais altas do que as vizinhas, com os topos relativamente planos ou arredondados. Ou seja, o planalto é uma área elevada, né? Só que diferente de uma montanha, o planalto ele não é tão alto. A montanha ela é alta, extremamente alta, certo? Por isso que neva. O planalto não. O planalto ele é alto, né? Mas não chega a ser tão alto quanto a montanha. Então, por isso que está aí a diferença de um planalto para uma montanha, certo? Então, o que são os planaltos? São as serras, os morros, geralmente o que se tem aqui no Brasil, né? Aqui em Fortaleza, próximo a Fortaleza, a gente tem a Serra de Pacatuba, a Serra de Maranguape, certo? Que são serras que, se vocês conseguirem olhar de uma região alta da casa de vocês, vocês vão conseguir ver, principalmente se a gente for olhar para o sul do estado, né? Em direção assim ao sul, beleza? São as serras mais próximas daqui e essas serras são planaltos, né? Porque são serras, na verdade, são planaltos que tem um topo, né? E geralmente eles são planos ou arredondados. Essas serras que eu falei para vocês têm uns topos arredondados, né? Por isso que chamamos de serra, certo? Mas que são planaltos, que estão presentes no território brasileiro. Por último, nós temos as planícies, né? O que são as planícies? As planícies, pessoal, são áreas geralmente baixas e planas, certo? Por isso que o próprio nome já está dizendo planície, plano mais superfície, né? É plano e existe uma superfície, certo? Por isso que se chama planície. E aí, pessoal, uma característica bem legal da planície é que ocorre a sedimentação, né? E o que é essa sedimentação? Quando se fala em sedimentação, é um processo de acumulação de sedimentos, certo? Então, a planície é a parte mais baixa do relevo, geralmente próxima à linha costeira, né, à praia, e é lá onde vai estar acumulando sedimentos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na areia da praia, a areia da praia, pessoal, é um acúmulo de sedimentos, certo? Sétima questão. E, pessoal, voltando aqui para a questão da planície, né? Que eu lembrei. Como é que eu posso explicar? Eu falei para vocês o que é acúmulo de sedimentos dentro da parte de erosão, certo?
Então, quando se fala em acúmulo de sedimentos, tanto está nessa parte de planície, quanto também naquela parte quando se fala no processo de erosão, que é o último assunto visto no capítulo 7, beleza? Sétima questão. Explique o que é A. Intemperismo químico. Antes da gente entrar nessa questão do intemperismo químico, físico e biológico, eu preciso explicar o que é intemperismo, certo? A gente já cansou de ver o que é intemperismo, já passei em aulas de live, quanto também em vídeos para o YouTube, mas o intemperismo, pessoal, é o desgaste da rocha, é a quebra da rocha, é o momento inicial onde a rocha ela se quebra. E aí tem 3 motivos que fazem com que essa rocha se quebre. Nós vimos sobre isso e é o que essa questão pede. E aí, quando se fala em temperismo químico, é justamente quando acontece o desgaste da rocha através da água. Quando passa um rio e bate na rocha, essa rocha se desgasta, isso é intemperismo químico. Quando a chuva bate na rocha, essa rocha se quebra, isso é intemperismo químico, certo? Então, tudo aquilo que envolve água, que está relacionado à água, faz parte do intemperismo químico, beleza? O intemperismo físico é o quê? É quando envolve temperatura, ou seja, calor, frio, calor, frio. É aquele lance que eu falei para vocês da contração e dilatação que acontece nas rochas, né? Quando a rocha ela tá fria, o que é que ela acontece? Ela se contrai. Quando ela está quente, ela se expande. Nesse processo de dilatação e contração, o que é que vai acontecer? Essa rocha ela vai se quebrar. Qual é o motivo disso? Por conta do intemperismo físico, certo? E por último, nós temos o intemperismo biológico, que é aquele intemperismo quando se dá por meio de seres vivos. E os seres vivos não são somente agentes seres humanos. Pode ser um cupim, uma formiga, né? As próprias raízes de árvores. E aí nós vimos em outras aulas que diversas árvores nascem no meio de rochas, né? Elas nascem dentro de uma rocha e a rocha se quebra. Ou seja, houve aí um intemperismo biológico, certo? Por último, a última questão está pedindo para a gente explicar o que é erosão e quais são os tipos de agentes que estão presentes nesse processo, ou seja, quais são os tipos de erosão que se tem. Então, erosão é um processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. Os sedimentos provenientes desse desgaste são transportados por algum agente de erosão, como o vento, a água ou a geleira, para os locais mais baixos do terreno. Nessa área ocorre a sedimentação, ou seja, a deposição ou o acúmulo dos detritos ou sedimentos. Trata-se da remoção de materiais de uma área elevada para outra mais baixa, certo? Então, explicando o que é erosão, né, que é a primeira parte da pergunta, resumindo para vocês, erosão, pessoal, ela dá continuidade ao intemperismo. O intemperismo ele não quebra a rocha. Quando essa rocha se quebra, ela precisa ir para algum lugar, não é verdade? Se ela está lá no topo de uma montanha, ela se quebra, ela vai começar a rolar, 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 vai cair em algum canto, vai ser transportada. Então, a partir do momento que ela começa a rolar, isso aí já está rolando um processo de erosão, certo? Então, a erosão ela vai desde o desgaste da rocha inicial, que acontece no intemperismo, até a sua deposição, que aí acontece o processo de sedimentação, que foi aquilo que eu falei para vocês, que está presente nas planícies, certo? E aí, pessoal, quais são os tipos de erosão que se tem, né? Quais são os agentes que fazem com que essa erosão ela aconteça? Nós temos diversos. Primeiro, nós temos a água. A água, ela é um dos principais agentes que fazem com que essa erosão aconteça, além do intemperismo também. E na água, pessoal, ela pode ser feita de diversas formas. Exemplo, através das chuvas, dos rios, dos mares, das geleiras, certo? Além da água, outro agente capaz de fazer a erosão é o vento, né? Nós vimos que quando se fala em erosão eólica, nós estamos nos referindo à erosão dos ventos, certo? Os ventos, eles batem na rocha até essas rochas se fragmentarem, se quebrarem, né? E aí elas são levadas. Quando se fala, por exemplo, em duna, uma duna móvel, aquela duna que o vento está levando o tempo todo de um local para o outro, isso é um processo de erosão, e esse processo de erosão está acontecendo através do quê? Através dos ventos, certo? Então, geralmente, quando o vento ele bate numa rocha física, né? Vai formar o quê? Vai formar aqueles arcos que nós vimos em outras aulas, certo? Em aulas anteriores. Beleza? Além da água e do vento, outro processo de erosão pode acontecer através dos seres vivos. E mais uma vez, esses seres vivos, eles não são somente nós, seres humanos, mas sim os diversos seres vivos que se tem na Terra, né? Quando uma formiga ela leva uma areia ou um pedaço de alguma coisa para algum outro canto, isso é um processo de erosão, certo? Os seres vivos eles estão movimentando esse tipo de, de material, certo, pessoal? A revisão é essa. Estudem para a prova, certo? Qualquer coisa, me procurem, tirem as dúvidas através também do livro e dos vídeos que eu passei para vocês, certo? É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, beleza?
até a próxima semana. Beijo, pessoal.